Oi, gente, voltei e com esse lindo modelo de luvinha para estar ensinando para vocês. Muitas pessoas me pediram, né, para estar mostrando e ensinando, né, o meu jeito que eu faço as minhas luvinhas para bebês. E como chegou o frio, acho que é uma ótima época, né, para estar ensinando para você aí, né, confeccionar, montar kits e vender para os seus clientes. Então, vamos lá aprender essa fofura? Para a nossa luvinha, vamos precisar de uma linha, né, de costura para os arremates. Eu vou estar trabalhando com a agulha número 2 milímetros. Vamos precisar de uma tesoura para, no final, a gente arrematar, uma fita métrica e uma lã fina e macia própria, né, para bebês. Eu estou utilizando essa aqui da Pingoim. Ela tem o tex de 250 e no momento eu estou utilizando e estou gostando bastante, porque ela é muito macia mesmo ao toque. Mas você pode estar, né, utilizando uma lã de sua preferência, desde que seja uma lã, assim, mais macia e própria para bebês, que tem umas que são muito, né, ásperas, grossas, então eu não aconselho para ninguém, né? Eu gosto muito de utilizar essa. Antes eu utilizava a Cisne Super Bebê, mas eu tenho gostado mais de utilizar essa daqui, porque ela é ainda mais macia ao toque, ela é muito confortável. Então, vamos lá? Vamos, então, dar início à luvinha. Eu dou uma laçadinha aqui pra gente fazer o anel mágico. Puxo esse fio aqui com a agulha, faço uma correntinha. Eu não utilizo essa correntinha, então, eu faço aqui agora um ponto baixo. E aqui nessa argolinha, eu faço outro ponto baixo. É uma forma diferente da gente estar fazendo ponto alto. Mas, quem preferir, pode fazer também 3 correntinhas. É porque eu não gosto, tá? Eu prefiro assim, porque disfarça melhor. Vou fazer de novo. Depois que a gente faz a correntinha para prender o anel mágico, a gente faz um ponto baixo. Depois, aqui nessa argolinha, eu faço outro ponto baixo para dar a altura de um ponto alto. Então, ele fica assim, ele fica mais parecido com um ponto alto. E dentro dessa argola, contando com esse ponto alto falso que a gente fez, vamos fazer 18 pontos altos, né? Contando com esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim vamos seguir até completarmos 18, pontando com esse primeiro aqui, né, ponto alto. E aí, eu volto com 18 pontos altos aqui dentro dessa argolinha para dar continuidade, senão o vídeo fica muito longo. Aqui já fiz 18 pontos altos dentro da nossa argolinha, né, do nosso anel mágico, e agora a gente pode apertar, mas não precisa apertar muito, né? Não precisa fazer tanta força, porque como é uma lã delicada, pode arrebentar. Então, já fechou. E aqui agora, nesse primeiro ponto alto, nós vamos introduzir assim e vamos puxar com um ponto baixo, que assim ele dá uma disfarçada. Aqui é o primeiro, tá bem aqui, que é aquele ponto alto falso. A gente pega nas duas argolinhas e eu não fecho com ponto baixíssimo, mas quem preferir pode estar fechando com ponto baixíssimo, não tem problema. É porque é uma técnica que eu utilizo, né? Para o ponto alto ficar mais discreto. Como essa lã é bem fininha, às vezes ela agarra aqui. Mas é só puxar. E aqui, ó, eu faço um ponto baixo. E nessa argolinha, outro ponto baixo aqui, para dar a altura de um ponto alto. Olha, fica mais discreto assim, a luvinha não fica com aquela emenda.
E nesse mesmo lugar, vamos fazer outro ponto alto. Em cada um daqueles pontos da base, vamos fazer 2 pontos altos. Então, a gente segue, né? Eram 18 pontos altos. E agora, vamos fazer um aumento para cada um deles. Essa luvinha, ela é bem rapidinha. E como eu trabalho um tamanho único, né? 0 a 3 meses aproximadamente. É mais mesmo para os primeiros meses do bebê. Então, ela é bem rapidinha de ser confeccionada. E aqui a gente segue, ó, fazendo um aumento para cada ponto da base. Aí, só aquele primeiro ponto lá que eu utilizo aquela técnica para, né, ficar mais discreto, assim. Mas, quem gosta de trabalhar com 3 correntinhas, pode fazer também, tá bom? É só uma técnica, assim, diferente que eu encontrei pra ficar um pouquinho mais discreto, aquela emenda, né? Em vez de fechar com ponto baixíssimo, eu já faço assim, porque fica um acabamento melhor. E assim, a gente vai seguir fazendo um aumento de ponto alto, né? Para cada um dos 18 pontos altos que a gente tinha colocado no anel. Eu vou continuar aqui fazendo os meus e já volto para mostrar, né, o final dessa carreira e dando continuidade nas próximas. Assim está ficando. Finalizei aqui, né, os nossos 18 aumentos. E aqui no primeiro ponto alto, que é o ponto alto falso, nessas 2 argolinhas de cima, vamos introduzir e de novo vamos fazer aquele ponto alto falso. Assim, a gente faz o ponto baixo, né? E nessa argolinha daqui, a gente faz outro ponto baixo, que ele vai dar a altura de um ponto alto. Pode dar uma alongadinha, né? Pra ele não ficar tão curtinho. E aqui, nessa carreira, agora a gente vai seguir ponto sobre ponto, sem aumento, tá bom? Essa carreira não tem nenhum aumento. Vai ser um ponto alto pra cada carreira. Pra cada ponto de base, na realidade, me desculpem. Então, a gente vai seguir dando a volta toda, fazendo ponto alto sobre ponto alto. A lã fina com a agulha 2, ela escorrega um pouco, mas logo, assim, você já se adapta e consegue, né, trabalhar elas bem rapidinho. Agora mesmo havia muito tempo que eu não fazia, e como chegou o frio, né, eu voltei a confeccionar elas agora. E aí, acaba que a gente estranha um pouco, porque essa lã, ela é muito macia, então ela escorrega bastante. Então, como eu disse, a gente vai até o final da carreira, né, com ponto alto sobre ponto alto. E eu já volto para explicar a sequência para vocês das próximas carreiras. Terminei a carreira, né, de ponto alto sobre ponto alto. E, novamente, a gente vai localizar aqui as 2 argolinhas daquele ponto alto falso. Elas ficam bem aqui, ó. Dá pra ver, né, que ela forma tipo um ponto alto. E aqui nessas 2 argolinhas, vamos de novo introduzir a agulha, fazer um ponto baixo. Faz o nosso ponto baixo. Nessa argolinha, faz outro ponto baixo e dá a altura de um ponto alto. Nessa carreira também será ponto alto sobre ponto alto, sem aumento, não vai ter nenhum aumento aqui. Vou mostrar pra vocês quantas carreiras iremos fazer, né, assim, sem aumento. Fizemos, né, o nosso anel mágico com 18 pontos altos. Aqui uma carreira de aumento, né, para cada ponto daqui do anel mágico.
E agora, vamos fazer uma sequência de 6 carreiras de ponto sobre ponto sem aumento. Então, aqui a gente fez uma, essa vai ser a segunda. E depois, vamos fazer mais 4 carreiras, até totalizar 6 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento nenhum, tá bom? Eu vou fazer os meus aqui e volto pra gente tá dando continuidade. Finalizadas as 6 carreiras sem aumento, né? Como eu vou mostrar pra vocês, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu vou medir pra vocês quantos centímetros deu a minha até esse ponto, porque a partir daqui a gente já vai fazer aquele acabamento do pulso, né? Do bebê. Então, vamos medir, porque assim vocês podem conferir aí se vai bater com a medida de vocês. Essa luvinha eu já vi ela, né, em alguns clientes, inclusive quando eu tive a minha filha, eu fiz algumas pra ela e pude ver, né, pessoalmente. Então, vamos lá. Do início até aqui, a última carreira, fica aproximadamente 6 a 6,5, né? E a largura, 7 centímetros. Não se preocupem se der, por exemplo, alguns milímetros a mais do que essa medida, porque eu já trabalhei assim com outra lã e às vezes pode acontecer, né, de dar alguma diferença, igual essa daqui mesmo, né? Ela ficou com 7 centímetros e dessas carreiras até aqui ficou também com aproximadamente 6 e pouquinho, menos de 6,5. Não vai alterar em nada, porque a luvinha ela tem que ficar mesmo mais folgadinha na mãozinha do bebê, não pode ficar algo incomodando. E ela estica muito, eu nem vou puxar muito, porque essa lã ela é muito macia e ela estica com muita facilidade. Então, o cliente vai conseguir utilizar muito mais tempo, porque ela é muito macia mesmo. Essa daqui, ela foi confeccionada com a lã cisne e ela já não tem, assim, essa maciez, né, que essa outra lã tem. Então, por isso que eu tô gostando muito mais de trabalhar com essa daqui, porque ela é mais macia. O tex dela é um pouco maior, porque essa outra, se eu não me engano, é 208, 211, mas nem parece, porque ela se apresenta assim como se fosse mais fina e muito mais macia e elástica. Agora, a gente vai dar continuidade aqui no acabamento, né, do pulso. Antes de dar continuidade aqui no acabamento da luvinha, eu gostaria de mostrar pra vocês como essa emenda, ela fica bem menos perceptível, né, do que a gente trabalhar 3 correntinhas e um ponto baixíssimo pra dar a altura de um ponto alto. Porque geralmente quando a gente trabalha, né, com 3 correntinhas e finaliza com ponto baixíssimo, forma-se uma cicatriz, né, no crochê. E essa técnica eu tenho gostado de usar para as luvinhas. Para outras peças eu utilizo outra técnica, mas para luvinha eu gostei. Achei que fica fácil de entender, né? E que fica bem menos perceptível. Então, claro, né, se você também preferir trabalhar com 3 correntinhas, sem problemas. Isso aqui é só uma dica minha de algo que eu gostei para mim, né? Então, aqui agora a gente vai começar, né, trabalhar com ponto alto relevo. A gente vai pegar aqui o nosso primeiro ponto alto, que é o primeiro ponto alto falso, introduz a agulha assim por trás. E aqui a gente vai fazer um ponto baixo. E essa carreira, assim, eu trabalho com mais 2 correntinhas e o ponto baixo para dar a altura de um ponto alto. Porque se a gente utiliza aquela técnica que utilizou aqui, o ponto alto relevo fica muito curto. Então, aqui eu coloco um ponto baixo e 2 correntinhas para dar a altura, né, de um ponto alto. Vou laçar minha agulha e vou trabalhar aqui por trás desse ponto. Lembrando que tem pessoas que pegam aqui embaixo assim, para poder fazer o ponto alto relevo. Pego por trás e pego pela frente. Eu não pego aqui no meio do ponto. Eu gosto de pegar aqui, ó, na correntinha mesmo, porque eu sinto que assim a luvinha, ela dá uma fechada. Quando a gente trabalha aqui no meio do ponto, a sensação que dá é que a luvinha continua com o pulso largo. Então, esse ponto aqui eu trabalhei por trás. Esse daqui eu vou trabalhar pela frente. E, novamente, eu vou pegar aqui onde tem as 2 correntinhas que se formam. Eu não pego aqui assim no meio, porque a luvinha não fecha. Então, você introduz a agulha aqui e pega assim pela frente e faz, né, o ponto alto, que é o ponto alto relevo, pego pela frente
e pego por trás. Agora, eu vou pegar por trás, ó, aí eu pego aqui na parte da correntinha. E mais uma vez, ponto alto. Agora, será pego pela frente, pego aqui nessa parte das duas correntinhas e faço ponto alto. Sempre assim, um pego pela frente, um por trás, um pela frente, um por trás, um pela frente e esse por trás. Se alguém quiser testar esse que eu tô falando, que pega aqui no meio do ponto, faz o teste com esse que pega aqui no meio e esse que a gente pega aqui na correntinha pra vocês verem. Eu já testei e pelo menos pra mim dá muita diferença. Porque quando eu trabalho assim, pegando as duas correntinhas, aqui no pé da correntinha aqui, ó, olha, dá muita diferença, porque a luvinha ela vai se fechando. Faz o teste e depois vocês me contem. Então, a gente vai seguir toda essa carreira assim. Um ponto alto pela frente e um por trás, sem aumento nenhum. E vai formando. Eu vou seguir a minha aqui. E no final dessa carreira, eu volto para poder dar continuidade, porque serão 3 carreiras de ponto alto relevo. Essa e mais 2. Chegando aqui no nosso último ponto, eu voltei só para mostrar para vocês. Como o nosso primeiro ponto foi pela frente, o último aqui vai ser pego por trás, aqui, ó. Onde tem as duas correntinhas, dá a laçadinha por trás. E faz o ponto alto. Então, confiram, né, se fizeram todos os pontos. Pra quem tem dúvida, são 36 pontos, né? Porque como a gente fez 18 e depois um aumento pra cada, então dá 36. Confiram direitinho se fizeram todos. E agora, a nossa emenda será assim, a gente pega aqui o nosso primeiro ponto alto relevo, né? Pela frente, que a gente começou lá da carreira, e faz um ponto baixo e mais 2 correntinhas. E a gente vai dar continuidade agora, por mais 2 carreiras, trabalhando dessa mesma forma. Um ponto alto pego pela frente, né? E um ponto alto pego por trás. Mas lembrando que mesmo nessa próxima carreira, eu também continuo pegando aqui nessa correntinha que se forma. Eu não pego assim no meio do ponto aqui, ó. Não gosto assim. Pelo mesmo motivo que eu já expliquei pra vocês anteriormente. Então, pega aqui por trás, um ponto alto. A gente dá a nossa laçada, né? Pega aqui por trás e faz um ponto alto. Pega pela frente, outro ponto alto. Sempre dá a laçadinha. Às vezes eu me esqueço de falar, né, que tem que dar a laçadinha, mas é porque eu fico muito tempo sem gravar e eu acabo me perdendo, tá? Eu peço desculpas a vocês se não estiver tão bom, mas é porque eu estou tentando voltar. Então, pela frente, dei a laçada na agulha, né? Outro ponto alto. Dá a laçada na agulha. Por trás. Não pego assim no meio do ponto. E assim a gente vai seguir nessa carreira e mais uma. Então, são 3 de ponto alto relevo. E eu volto agora já com as 3 finalizadas, né? Que eu fiz uma, estou na segunda. E vamos fazer mais uma para totalizar 3 carreiras de ponto alto relevo. Pego pela frente e pego por trás. Vocês, né, podem reparar que a luvinha, ela já deu uma fechada. Se você voltar o vídeo, vai ver como aqui estava mais abertinho, né? E com essa carreira de ponto alto relevo, ela já começa a dar uma diminuída, ó. Já tá com mais ou menos, né, 6,5, não chegou a dar... 5,5, não chegou a dar 6. Então, a gente vai terminar as nossas 3 carreiras e eu volto pra mostrar pra vocês. Chegando aqui no último ponto, né, da nossa terceira carreira de ponto alto relevo, eu vou pegar o último por trás aqui, do pezinho da correntinha, e faço o meu último ponto alto. E agora, a gente já pode cortar o nosso fio, pra gente arrematar. Deixa um pedacinho, porque assim a gente consegue fazer um acabamento legal, escondendo o fio entre meios pontos, né? E aqui eu posso puxar, vou mostrar pra vocês. Que fofura! Olha como ela dá uma estreitada, né? Aqui no pulso. Vamos desamassar pra vocês verem. Olha,
Gente, ela fica muito linda, ela é muito delicada, muito rápida, não demora pra fazer. Aqui no vídeo demora porque eu faço com calma. Então, olha pra vocês verem aqui como estreitou, ficou 5 centímetros, né? Então, aqui fica mais justinho, mas não vai machucar o bebê porque ela é muito elástica, olha. Ela estica muito. Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui do fundo, né? Vou desvirar essa luvinha com muito cuidado, procure não arregaçar ela, porque senão ela vai ficar muito feia. Porque como a lã, ela é bem elástica, se você não tomar cuidado, arregaça ela toda, né? Então, tem que ter cuidado. E aqui a gente vai arrematar esse fio, aproveita pra apertar aqui, né? Pra poder fechar o buraquinho. Eu gosto de utilizar uma agulha grande pra fazer o acabamento. O acabamento é algo bem pessoal, cada pessoa assim tem seu jeitinho, né? Eu vou dar só dicas, mas a pessoa pode arrematar como preferir. A gente precisa dar um nó aqui, pra essa laçada, né? Esse anel mágico não se soltar. Dá um nozinho discreto, bem entre meus pontinhos assim, vai dando um nó. Eu gosto de dar pelo menos 2 ou 3 pra não se soltar. Vai caminhando entre meus pontos com uma agulha, assim, com cuidado, de jeito que não vai sair do outro lado, vai passar só aqui no meio dos pontos, assim, ó, superficialmente, sem sair do outro lado da luvinha, assim. Vai dando nós e escondendo, tá? Vai pra frente, pra trás, que assim não tem o risco de se soltar, mesmo depois que a mamãe lavar a luvinha. Aí, dá uns 2 nós e não vai ficar mostrando. Ela é bem macia, não vai ficar áspero. E aí, vocês podem, né, cortar o fio. Depois que cortar, depois que terminar, pode cortar, né? E desvirar novamente a luvinha com todo cuidado pra gente arrematar aquele lá de fora. Aquele da última carreira. Desamassa bem, olha a emenda aqui. Já introduzi aqui a minha linha na agulha, né, que é aquele último. E aqui, eu faço assim, esse aqui é o nosso primeiro ponto alto, né? Eu finalizei, puxei o fio, esse daqui eu passei ele aqui assim, ó. Nessas 2 argolas, deixa eu ver se foca. Nessas 2 argolinhas, entro assim. Pra poder formar uma argolinha igual a outra, tá vendo? Aqui, ó. Aí, eu vou entrar aqui nesse pontinho seguinte. Com cuidado, pra não ficar apertando o ponto demais. Dou uma puxadinha pra ele ficar do tamanho dos outros. E aqui, eu entro com esse fio lá pra dentro, sem apertar. Cuidado pra não puxar. Volto pra fora. Vou entrando aqui no meio desses pontos. E aqui eu dou um nozinho, ó. Um nozinho. Esse acabamento é opcional, viu, gente? Agora, eu vou fazer assim, justamente pra prender. E vou caminhar com esse fio aqui entre meios pontos. Vai escondendo aí, do jeito que você achar melhor. Do jeito que você vê que fica bonito e que não vai aparecer. Vai caminhando aí. Se quiser, pode dar outro nozinho aqui. Dá os nozinhos escondidos, tá? No pezinho dos pontos, sem apertar. Quando você achar que já tá bem seguro e que você escondeu bem, aí pode cortar o fio. Esconde assim por trás dos pontos altos relevo. E não esqueça de dar nó. Não só esconde, como também dá um nó, senão depois solta, porque essa lã aqui, ela é muito macia e escorregadia. Assim fica a nossa luvinha. A emenda, geralmente, eu dobro ela pra ficar no cantinho. Assim. Porque agora a gente vai fazer o cordãozinho, e eu coloco a laçadinha do cordão para frente, sabe? Eu não gosto de botar, tipo, a emenda pra frente. Assim, quando a mãe colocar na mãozinha do bebê, ela vai ver que o cordãozinho tá aqui na frente, ela vai colocar esse lado, né? Na mãozinha do bebê e fica a parte mais bonitinha, né?
Não vai ficar aquela emenda, que por mais, né, que ela seja, assim, melhor do que o ponto... As três correntinhas para dar a altura do ponto alto, ainda assim formam uma cicatriz. Claro que se alguém tiver uma outra técnica melhor, que fica ainda mais imperceptível, né, pode usar também. Agora, a gente vai fazer um cordãozinho, igual tá nessa luvinha. Eu fiz esse aqui com cordão torcido, mas se você preferir também, pode estar fazendo com correntinhas. Eu vou fazer aqui, mostrar pra vocês a medida do cordão que a gente vai precisar, porque assim, se você quiser fazer com correntinhas, pode. Eu faço cordãozinho torcido. Então, pra essa luvinha, eu utilizo 35 centímetros de cordão. 35 centímetros. Não precisa ser maior que isso, tá? Eu faço essa medida porque eu dou uma laçadinha, assim, na luvinha, porque senão fica muito grande. E é mais um suporte pra não ficar saindo da mãozinha do bebê, porque aqui, ó, ela já fica já certinha, né, no pulso. É só pra dar um suporte mesmo, pra não ficar caindo a luvinha, tá bom? Vou mostrar pra vocês como eu faço o meu cordão. Como eu vou precisar de 35, então, aqui eu vou medir na fita... 35, aí eu dobro assim, ó, pra eu saber o tamanho que vai ser, e corto. Se você tiver um suporte de alguma coisa, assim, pra poder prender essa parte, assim, alguma coisa, eu vou colocar aqui na ponta dessa tesoura mesmo, só pra me auxiliar. Porque a gente vai precisar torcer esse cordãozinho, torça no sentido, né, que acompanha o fio. A torção dele é pra lá, então eu vou fazer assim. Você vai torcer, né? Tem que torcer bastante pra ele ficar um fiozinho torcido. Pode ser que você ache que fazer correntinha é mais prático, então faça 35 centímetros de um cordão de correntinha. Eu gosto de fazer ele torcido, ele torce bem rapidinho, não precisa ser tanto. Pode parecer um pouco complicado, mas não é. Depois que você vai torcendo, ele vai formando aqui já, ó, o cordãozinho. Aí, a gente torce mais um pouquinho, pra ele ficar bem torcidinho, ficar bonitinho. Sei que vão surgir dúvidas como se pode fazer com outro fio e tal. Eu já fiz com lane. Com fios grossos, a gente tem que adaptar a luvinha, tá bom? Mas com as medidas você consegue. Eu ainda prefiro luvinhas com fios finos e com lã fina e macia. Porque, né, a gente tem que pensar que é para bebês, precisa ser confortável. Então, se a mãe pedir com fio grosso, assim, tipo a Charme, eu já fiz pra Kit. Mas eu não acho que fica tão confortável. Quando você perceber, assim, que já tá torcendo, é só tirar aqui essa outra ponta e solta assim, que ele já vai torcer, ó. Olha. A outra ponta aqui, a gente juntou as duas pontas, né? Aqui você já pode dar um nozinho, senão ele desmancha, tá bom? E ele forma um cordãozinho torcidinho. Dá um nozinho também desse lado de cá, pra ficar os dois lados iguais, assim. Acerta a medida, corta os dois lados iguais, pra ficar bem bonitinho o acabamento. Aqui ficou o cordãozinho. Bem prático. E aí, você escolhe se vai querer com correntinha ou se vai querer o cordãozinho. Eu passo o cordãozinho aqui, ó. Desses pontos altos que ficaram pela frente, ó. Assim, vou passando o cordãozinho. Assim, bem prático. Só ir passando aqui, pegando esses pontos em relevo pela frente. Na nossa primeira carreira que a gente coloca o cordãozinho. A primeira carreira aqui de ponto alto relevo. Vou passar o meu aqui e volto pra mostrar o resultado final. Prontinho, já passei o cordãozinho, né? Se você achar grande ou pequeno, pode estar aumentando essa medida. Eu gosto de dar um nó. Esse último ponto aqui, ó, eu deixei sem passar, ó. Eu gosto de dar um nó. E eu faço a laçadinha. Pode amarrar assim do seu jeito, tá bom? Não tem
um jeito certo. E assim fica a nossa luvinha. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho um outro modelo de luvinha que eu ainda vou trazer pra vocês depois. Tô estudando uma forma assim que eu ensine ela fácil, né, pra vocês entenderem. E espero, né, trazer mais coisas pra vocês. Se vocês gostarem, façam, pode me mostrar, vou adorar ver. E pode fazer com sobras de lã. Olha pra vocês verem, era só uma sobrinha e já fiz uma. Provavelmente faço a outra tranquilamente e um novelo dá muitas luvinhas, tá bom? Se vocês gostarem, me digam aí que depois eu vou trazer o outro modelinho também pra vocês estarem fazendo e vendendo aí, né, pra montar kits, principalmente agora na época do frio, que é maravilhoso pra gente vender, tá bom? Então, muito obrigada e tchau, tchau!